Olá, olá, boa tarde. Vamos esperar o povo começar a chegar para eu chamar a Camila também. Eu estou ficando expert em live, agora eu sei que a gente pode comentar aqui, fixar o comentário para todo mundo entender o que nós estamos falando no dia. Hoje a nossa live vai ser sobre tratamento de não conformidades. Olha, a Camila já chegou. Vamos chamá-la. Como vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Olá, olá. Oi, Olá, tudo bem, dupla? Como vocês tudo bem com você? Deixa eu me arrumar aqui, me Tudo ajeitar. ótimo. Tem que Bom, encaixar o rostito aí. eu não sei porque no meu celular eu fico muito longe, mas em outros celulares eu fico muito perto. Eu Não acho sei, é que questão de será que não é o configuração mesmo. posicionamento, às vezes, da câmera? Oi? Às vezes é o posicionamento da câmera, não. Nossa, eu tô de um lado da mesa, meu celular tá do outro lado da mesa, você acredita? A gente está assim, a 1 metro de distância e mesmo assim ainda fico muito longe, ó, muito perto para outras câmeras. Vou até ajeitar mais, tá bem na beiradinha agora. Ô, E aí, como gente, você boa está? noite. Eu tô bem, com frio. Tá frio por aí? Nossa, tá, não tá? Gente, a gente mora em Belo Horizonte, as duas, mas a gente mora nos extremos da cidade, né, É Du? uma viagem para chegar. Às vezes até o clima é diferente, mas aqui tá frio. Gente, boa noite. Ei, Carla, ei, Flávia. Ó, o tanto de gente. José tá aí, Larissa, Geraldo. Boa noite, Tá pessoal. todo mundo Tudo bem? aí. Todo mundo. Feliz de ter vocês aqui. E hoje o assunto é diferente. Eu acho que deve ter gente que às vezes nunca nem ouviu falar de tratamento de não conformidade, eu acredito. Conta aí pra gente se vocês aplicaram já isso em algum cliente, se vocês conhecem ou não. Vão contando aí, também podem ir mandando perguntinhas, né, dupla? Isso mesmo. É um assunto bem diferente, né? Que a gente não costuma abordar assim. Mas é muito interessante porque às vezes a gente, como consultor de alimento, fala: ah, eu já implementei todas as planilhas que precisava, né? Implementei os processos, e agora? Não tem mais nada para fazer, É né? verdade. E quando a gente vê alguns pontos assim diferentes, a gente fala: poxa, tem tanta coisa ainda que dá para implementar dentro de um cliente que eu não fiz ainda. Essa parte de não conformidade é uma delas, né? Com certeza. Uma colega nossa, muito querida, inclusive minha xará de nome e sobrenome, que é Nutri, consultora também, fez um post essa semana justamente sobre isso. Que não existe na área de alimentos, em consultoria que a gente faz, independente do tipo de cliente, a gente chegar num ponto e falar: nossa, já não tem mais nada para eu fazer aqui. Né? Na parte de Exatamente. qualidade sempre tem pontos de melhoria, sempre tem alguma coisa para implementar, e mesmo porque a fábrica, a unidade, né, seja independente do estabelecimento, o restaurante, eles vão mudando, vão crescendo, vão sendo criados Claro. processos diferentes, produtos diferentes. Então, o que não falta é trabalho para a gente na área da qualidade, Tem a graças. parte da rotatividade também, né? A rotatividade dos funcionários, que faz com que a gente sempre volte a um ponto e tenha que repetir, né? E treinamento novamente e tudo mais. Então, sempre Exatamente. tem coisa para fazer. E a não conformidade é uma delas, né? É um serviço, na verdade, não chega a ser um serviço totalmente independente, né, que a gente faz, mas é um ponto da qualidade que a gente analisa e é importante a gente implementar para realmente melhorar cada vez mais a parte da qualidade nesse ponto. Uhum. Não conformidade como que eu posso dizer, não atender, né, a um determinado ponto da legislação. Esse ponto pode ser tanto um ponto interno de algum processo dentro da empresa, quanto um ponto externo, né? Pode vir uma não conformidade do cliente, por exemplo, ou de um fornecedor, por exemplo, né? Então, nós temos basicamente esses 3 pontos, assim, que podem ter uma não conformidade. O pré-produção, né, que vem da parte do fornecedor, de matéria-prima e tudo mais, na parte da produção
e a pós-produção, que é essa finalização, né, junto ao cliente que está com o nosso produto para ser vendido. Se a gente for pensar em uma fábrica de alimentos, por exemplo. Sim, Concorda, exatamente. Du? Com certeza. E é o que você falou, a não conformidade ela pode vir de várias, não só de várias etapas, o antes, durante, depois, mas também de vários processos. Igual você falou, às vezes Sim. o depois vem do cliente, às vezes por meio de uma reclamação do cliente a gente descobre uma não conformidade. Não só quando a gente está lá numa fábrica, quando a gente faz uma auditoria, quando algum funcionário às vezes vem comentar alguma falha, algum erro que aconteceu dentro da fábrica. Então, tem várias maneiras da gente conseguir identificar e dela surgir, na verdade, né? E eu acho que quando a gente fala de não conformidade, as pessoas ligam mais a essa parte quando vem do cliente. Porque normalmente tem um saque, né? A empresa tem um canal de comunicação com esse cliente e é registrado, talvez não pelo formato de um relatório de não conformidade, mas é registrado que algum cliente, né, pontuou algum ponto assim, alguma não conformidade. A gente chama de não conformidade, mas é algum problema que esse cliente teve e foi pontuado. Porém, a gente pode registrar em várias outras etapas. Ele não precisa chegar no retorno do cliente para a gente pontuar e registrar essa não conformidade para a gente melhorar, né, o ponto do processo. Pode ser feito durante a nossa própria fiscalização, né, dentro da empresa, a fiscalização dos próprios funcionários, da rotina deles, dos gerentes, né, dos encarregados que fazem, aplicam esses checklists. Então, não vem só de fora, né? E é muito melhor a gente encontrar a gente identificar dentro da empresa do que esse retorno do cliente. Porque Sim, o melhor é a gente identificar dentro e o cliente não ficar sabendo, né, de nada sem que acontece. dúvida. Assim. Tem outra maneira da gente descobrir não conformidades também que sejam externas. Às vezes um fiscal sanitário pode ir numa indústria, identificar uma não conformidade que a gente ainda não Sim. tinha observado. Ou uma auditoria, né, dupla. A gente já sofreu várias auditorias, assim, super, vamos dizer, severas. Às vezes, fábrica de alimentos que a gente dá consultoria, às vezes ela queria ser fornecedora de produtos para uma outra empresa, né, usando a marca. Então, essa outra empresa, seja um supermercado que vai usar aquela marca, enfim, ele vai até aquela fábrica e faz uma auditoria pente fino, às vezes muito melhor do que um fiscal sanitário, muito mais, melhor não, né? Muito mais rígida do que um fiscal sanitário e pede várias, né? E consegue identificar várias não conformidades que a gente às vezes não consegue identificar, não se atentou, porque são vários detalhes. Então pode vir também Sim. externamente por meio dessas auditorias, seja de fornecedor, seja de órgãos fiscalizadores. Exatamente. E tem vários pontos, né, que a gente pode detectar essa não conformidade, né? Pode ser o próprio funcionário que identifica isso, Sim, né? Ele sempre faz a rotina daquela forma e um determinado ponto daquela tarefa ele vê que não está correto ou alguma matéria-prima, ou algum processo, ou algum equipamento, né? sim. Que detecta mesmo essa falha durante o processo da produção do Isso. alimento, E né? até um evento que acontece também, algo que está fora da programação. Então, por exemplo, às vezes um caminhão quebrou no meio do caminho. E aí não tinha, às vezes, um processo padronizado de como agir nessa situação de inesperada que acontece. E aí a gente tem que Sim, padronizar, criar um novo processo de uma não conformidade, um evento inesperado também que aconteceu. Então é algo que fugiu ali do nosso exatamente. controle, não é isso? Essas não conformidades, elas estão muito ligadas a um programa de gerenciamento de risco, né? Que Sim, inclusive dando spoiler, é um dos pontos, uma das aulas do nosso curso de auditoria, tanto não conformidade quanto programa de gerenciamento de risco, que tem muito a ver, né? Essa não conformidade, no final, o objetivo dela é fazer identificar um ponto falho para a gente melhorar, né? E exatamente. muitas vezes a gente melhora montando um programa de gerenciamento de risco. Então, como que a gente vai
antecipar a essa não conformidade, né? Se pode existir, por exemplo, uma possibilidade do caminhão estragar no meio do caminho, qual é o que eu posso fazer para melhorar, né, esse processo, para evitar esse processo? Será que eu preciso, por exemplo, melhorar a manutenção dos meus veículos? Será que eu preciso ter carro reserva? Será que eu preciso ter pelo menos um telefone de alguém que eu consiga ligar, né, um mecânico, alguma coisa assim? Como é meu produto? Ele está refrigerado? Não está? Ele é a temperatura ambiente? Então, todos esses pontos a gente consegue analisar para evitar cada vez mais essas não conformidades. Eu já estou pulando de assunto, né? Já estou indo para lá no final. Lá do que eu Mas sou lá é assim, assim. volta pro ponto. Ainda mais com a gente, que a gente para falar porque é conteúdo que não falta. Eu vou só ter uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é justamente essa parte de detecção da não conformidade, porque na verdade, gente, a gente vai falar das 6 etapas que envolvem o tratamento das não conformidades. A primeira delas é essa detecção. E a Vanessa comentou aqui pra gente agora, ó, uma não conformidade que está relacionando ao monitoramento dos indicadores que a gente tem. Então, né, vários processos, cada processo ela tem lá os seus padrões, os seus indicadores. E ela pontuou aqui para a gente sobre a câmera fria. Então, por exemplo, a câmera fria parou, quebrou, desligou. E aí é uma não conformidade do desvio da temperatura, justamente uma não conformidade de monitoramento de indicadores. Então eu fui aferir, eu fui observar a temperatura da câmera e vi que ela parou, ela está na temperatura inadequada. Né? Como que eu vou, então, ela perguntou, como que eu vou estruturar essas ações corretivas? Então isso vai variar do tipo de não conformidade que aconteceu. O ideal é quando a gente chega para dar assessoria, né, numa fábrica, num estabelecimento alimentício, é a gente tentar já identificar os pontos, principalmente aqueles mais críticos, e já traçar planos para a prevenção desse problema, para que uma não conformidade não aconteça. Nesse caso ela aconteça, porque não conformidade, gente, vai existir. É impossível a gente chegar numa qualquer cliente e falar, nossa, que perfeição, aqui não acontece nenhuma não conformidade. É simplesmente impossível, não existe isso. Então, o que a gente tem que pensar é estruturar para que haja uma prevenção. E a partir daí, tentar evitar que ela aconteça. E se acontecer, a gente Exatamente. justamente criar um padrão. Então, aconteceu uma não conformidade, o que eu preciso fazer para corrigir e para evitar falhas, que é justamente a gente está falando da importância, para evitar que ela aconteça novamente e ter sempre melhora contínua daquele ponto. Então, isso que é o importante. Então, a gente vai estruturar. A estrutura, na verdade, é criação, por exemplo, de um POP. Então, eu tenho ali um POP de quando... aí entra na parte que a Má estava falando de gestão de crise. Então, quando para ali um ponto, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um POP para padronizar aquilo ali do que eu tenho que fazer. Qual a ação corretiva que eu vou ter quando a câmera parar. Então, é isso. Então, daí vem também as padronizações. Houve uma falha, como que eu vou corrigir? A gente vai falar mais sobre isso, como que vai acontecer, né, do tratamento. Mas aí até chegar uma ação, um monitoramento, e daí virar um padrão. É isso, Lu? Exatamente. Eu acho que o ponto-chave mesmo dessa parte de tratamento de não conformidade é a prevenção. Né? É a gente se antecipar e a gente conseguir estruturar mesmo o que a gente vai fazer diante daquela não conformidade. Porque, por exemplo, se uma câmera para, a gente precisa agir imediatamente. Né? Sim. Será que quando a câmera parou, a gente vai procurar o culpado? Será que é a hora da gente procurar quem está errado ou por que aconteceu? Né? A hora de que uma não conformidade acontece, é a hora de atuar em cima dela e resolver aquele E problema. resolver aquele ponto, exatamente. É ação Depois imediata. a gente, Depois, resolve. depois a gente resolve o resto, depois a gente vê o que acontece, Depois né? padroniza. Então, é resolver imediatamente, que é justamente o próximo ponto. Então, como eu falei, o tratamento de não conformidade tem 6 etapas. Então, primeira, detecção. Detectei lá que a câmera parou. O segundo ponto é justamente esse, que é tratar a ação de forma imediata. Né, Dupla? Fale mais sobre esse ponto. Exatamente. Porque quando
muitas das não conformidades que ocorrem dentro de uma indústria de alimentos, a gente não tem um tempo para fazer, né? Não tem um tempo para resolver. Tem que ser resolvido imediatamente. A produção não pode parar, a gente mexe com produto perecível, então, isso, independente de qual não conformidade for, pode ter prejuízo na qualidade do produto final, né? Seja ele já pronto ou seja ele no meio do processo ainda. Então, o momento, quando uma não conformidade acontece, o momento é realmente tomar ação imediata para resolver aquele ponto. Ou para resolver, né, totalmente, ou então para resolver ao máximo para diminuir o impacto daquele ponto dentro, né, de uma estrutura geral da empresa. Sim. Oi? E aí, dupla, né, teve um outro questionamento aqui da Vanessa. Então, qual que seria a ação preventiva e qual seria a ação, eu vou complementar, e qual seria a ação corretiva? Então, a corretiva imediata nesse caso, a câmera parou, eu iria procurar um outro local dentro da empresa também que tenha uma temperatura próxima da câmera para eu conseguir armazenar esses produtos que estão lá para eles não serem perdidos, para não ter desperdício. E o alimento não correr risco da segurança dele. Porque se eu tiro aquele alimento da temperatura ideal, ele já começa a correr risco de contaminação. Então, a imediata é justamente procurar um outro local para eu armazenar. Se eu não tenho isso dentro da empresa, eu ia ligar para meus parceiros, meus concorrentes, amigos, e falar: você tem espaço na sua câmera aí? Aconteceu um problema. Então, essa seria a ação imediata. E uma ação preventiva é justamente treinar um colaborador para que ele sempre monitore a temperatura da câmera muitas vezes ao dia, né? Porque geralmente nosso cliente a gente monitora de 2 a 3 vezes ao dia, para ele detectar isso o máximo possível, essa falha na temperatura, para não chegar ao ponto de parar e, óbvio, ter uma manutenção preventiva da câmera. Então, se eu tenho um técnico que vai de tempos em tempos para olhar se a câmera está funcionando bem, provavelmente ele vai detectar algum problema antes dela parar totalmente. Respondi a sua pergunta. E tem um outro ponto também, olha só como que é importante. Quando a gente fala de tratamento de não conformidade, a gente fala muito de uma equipe, né? De ter uma equipe para montar esses tratamentos e fazer esses planos de gerenciamento de crise, por exemplo, né? Desse gerenciamento. E essa equipe, quanto mais interdisciplinar, melhor, porque as ações vão se complementando, né? A Camila, por exemplo, falou 2 pontos preventivos que envolve isso, e eu ainda colocaria um terceiro de uma parte assim muito mais pensando numa coisa muito pior. Eu faria como se fosse uma lista de fornecedores de locais que alugam freezer, por exemplo. Né, já teria esse cadastro pronto, então, porque eu sei, se minha câmera parar e eu não tenho um outro local, então, qual é a minha prevenção, né? Além de fazer a manutenção, além de monitorar a temperatura, que antecipa muito, né, os problemas de não conformidade. Além disso, qual é o meu plano de ação, minha ação preventiva? Eu posso ter uma listagem de fornecedores que fazem o aluguel de freezer, né? Eu posso já ter essa parceria com outras empresas, né? Normalmente, quando a gente fala de indústria e fábrica de alimentos, é uma do lado da outra, né? É difícil ter uma isolada, né? Porque tem zonas que você pode construir uma indústria de alimento, não é qualquer lugar na cidade que você faz. Então, eles aproveitam essas zonas eu esqueci o nome do que fala, essas zonas da cidade mesmo, né? Do local da cidade, desses bairros, e tem várias empresas juntas, assim, muito perto uma das outras. Então, eu procuraria também parceria, já ia deixar tudo engatilhado, né? Isso a gente está falando de uma não conformidade, né? Imagina. Por isso que, às vezes, a gente aprende quando acontece, né? Porque se a gente for parar para pensar em cada uma delas, é uma infinidade de coisas que pode acontecer, né? Cada processo tem podem ocorrer várias não conformidades em apenas um processo. Imagina uma fábrica, tem vários, né? A gente tem outra perguntinha também, ó. Para a rastreabilidade, quais as principais não conformidades que se deparam e as respectivas ações corretivas? Então, não conformidade envolvendo rastreabilidade, que a gente mais vê, às vezes a rastreabilidade não está
implementada de maneira completa. Completa. Porque aí, não é? Você concorda comigo, Du? Concordo. A gente vai olhar, não tem as informações que a gente precisa. Nossa, que ódio. Às vezes, quando a gente chega a uma fábrica, tem, por exemplo, só um ponto da rastreabilidade. Eles só anotam, por exemplo, as matérias-primas que estão recebidas. Mas a gente não sabe a informação, por exemplo, para onde estão indo cada lote. Então, o lote do produto tal, eu preciso saber para qual cliente que foi. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, inclusive, da rastreabilidade. E, às vezes, no cliente, E aqui, a gente tem. Pode falar. Deixa eu dar um spoiler. Vai ser o tema da nossa live da semana que vem. Vai ser rastreabilidade. Então, a gente vai falar muito sobre rastreabilidade, sobre todos os pontos dela. Para falar muito sobre rastreabilidade na próxima live. Mas o que eu vejo mais é essa questão de não ter um link dos lotes para a gente conseguir rastrear 100%, né, o lote, desde o lote da matéria-prima até a entrega desse lote, né, para quem que eu estou entregando esse lote. Então, essa, para a gente, é uma das principais não conformidades. De não ter esse lote, a gente não conseguir essa informação. E tem um ponto também, quando a gente fala de rastreabilidade, que já é um ponto assim que é muito complicado reverter, é quando a gente precisa fazer o recolhimento desse produto. Né? É quando a gente precisa utilizar o programa de recolhimento que a gente vê. Putz, está tudo errado, eu não tenho as informações que eu preciso passar para a Anvisa, eu tenho tempo determinado, né, em horas que eu preciso entregar isso para a Anvisa, eu não sei como faz, eu não tenho um modelo de comunicado para cliente. Então, é quando a bomba estoura que a gente vê que não tem vários pontos que deveria já estar alinhados, né, e todos já organizados, prontos para serem tratados imediatamente, né, como deve ser. Nesse ponto de não conformidade. Exatamente. E aí, dando continuidade, o outro ponto, né? Igual eu falei, são 6 etapas do tratamento de não conformidade. Depois que a gente toma a ação imediata, que a Marcela comentou, que é o próprio nome já diz, né? Aconteceu uma não conformidade. O que eu preciso fazer de urgente? Vão correr e vão para resolver, né? Para resolver. Esse é o ponto, depois que a gente detecta. E depois disso, a gente tem que documentar. É muito importante essa parte de documentação. Então, existe o relatório de não conformidade, em que a gente vai pontuar qual foi a não conformidade, e aí a gente vai, na verdade, preenchendo esse documento como um todo. Por quê? É através dele que a gente vai conseguir justamente o objetivo maior do tratamento de não conformidade, que é justamente entender o que aconteceu, para traçar planos para que isso não aconteça mais, para que não haja essa falha, não se repita e que tenha uma melhoria contínua. Então, é fundamental a gente documentar as não conformidades, e muitas vezes nós, como consultores ou responsáveis técnicos, a gente não está na empresa o tempo inteiro. Né? Tem fábrica, por exemplo, que a gente atua, né, porque a gente vai lá uma vez na semana. E aí? Será que a gente está por dentro de todas as não conformidades? Então, a gente tem que treinar as pessoas, alertá-las, todos os funcionários, toda a equipe, desde o pessoal de compras, envolver todo mundo, falar, olha, qualquer falha, qualquer não conformidade que acontecer, tudo que sair fora do planejado, vocês precisam comunicar para a gente conseguir identificar, para a gente tratar, para isso não acontecer mais. É muito comum, às vezes, a gente nem descobrir o que aconteceu. Às vezes vem funcionário, né, duplo, falar, nossa, você não sabe o que aconteceu aqui outro dia. Então, não, às vezes a gente não sabe nem quando a fiscal foi. Às vezes a gente chega lá e fala assim, a fiscal veio aqui, tem 15 dias. Eu falei, gente, por que vocês não me avisaram isso? Né? Ninguém nem avisa. Gente, essa parte de comunicação também é um ponto que pode dar muita não conformidade, né? Porque uma coisa estraga, o funcionário não fala nada, e quando você, por exemplo, organiza a produção inteira, na hora que você coloca para assar, não, o forno está estragado desde ontem. E ninguém comentou nada, né? Então, essa parte da comunicação tem que ser muito bem trabalhada, porque evita, assim, milhares de não conformidades dentro da empresa. Exatamente. E principalmente quando a gente é responsável técnico daquela empresa.
Então, a gente está assumindo a responsabilidade daquele local. Então, a gente tem que saber de tudo que está acontecendo, a gente tem que se envolver. Então, para quem é consultor, responsável técnico que está assistindo a gente aí agora, fica a dica. Então, quando você começar numa empresa, um dos primeiros pontos que você tem que passar para uma reunião, para o pessoal a partir de agora, qualquer falha que acontecer, que envolve o produto, que vai influenciar na qualidade, enfim, não deixe de me comunicar, porque nós somos os profissionais também que vamos ajudar a solucionar essa não conformidade. Então, por isso que é tão importante orientar, deixar essa comunicação, como a Marcela falou, muito bem traçada com todo mundo, para que não haja falhas e a gente não consiga agir como a gente precisa. Então, por isso que esse relatório de não conformidade, essa documentação é muito importante. Às vezes, a gente não precisa de um relatório complexo. Deixa que o relatório complexo a gente preenche. Né, Dupla? Tem empresa que é muito simples, às vezes não tem computador, a gente atende empresa pequenininha. A gente eu já comprei para uma empresa um caderninho, falei, olha, tudo que acontecer, anota aqui para mim todas as informações que você tiver. Aí eu chego, vejo o caderninho, vou montando um relatório, vou tentando descobrir o que aconteceu, vou traçando as metas, do que eu preciso resolver, enfim, para solucionar aquilo lá, para justamente agora ser a medida preventiva e isso não acontecer mais. Então, nesse documento, é importante a gente colocar o que aconteceu, tentar pegar todos os detalhes, né? Porque é a partir daí que a gente vai ver onde a gente precisa corrigir para que isso não aconteça mais. Não é isso, Dupla? Exatamente, que é o próximo ponto, né? Depois que a gente resolveu o problema, aí sim a gente, né, resolveu e documentou esse problema, a gente vai investigar qual foi a causa raiz desse problema. Que é uma coisa. Oi, você voltou, Dupla? Você tinha travado para mim. Ih, eu acho. Você está sem áudio para mim. Vocês estão ouvindo, gente, a Camila? Está sem áudio para mim. Ela deve cair e deve voltar agora mesmo. Vamos. Esses documentos, muda de estabelecimento para indústria? Às vezes sim. Deixa eu chamar a Camila aqui de novo para a gente conversar sobre isso. Porque depende muito da não conformidade, né? Que vai acontecer dentro daquela empresa. E como a Camila falou, a gente pode simplificar esse relatório de não conformidades. Vamos esperar. Ela caiu mesmo, voltou. Ei, gente, voltei. Lá. Ó, a Josi falou, na maioria dos casos, a falta de uma comunicação assertiva torna uma simples rotina um problema muito maior. A grande maioria das não conformidades acontecem por falta de comunicação, né? Ou às vezes também por falta de rotina estabelecida. Esses dois pontos eu acho muito importantes, assim, que causam muitas não conformidades dentro da empresa. A comunicação e a falta de uma rotina. Porque quando você não tem rotina também, você não tem essa comunicação, você não sabe o que você vai fazer, fica todo mundo muito perdido, né? Então, para fazer duas vezes uma tarefa e não fazer a outra, é um pulo. É verdade, é verdade. Então, eu posso continuar falando do documento? Pode, na verdade, eu falei que depois da gente documentar, a gente precisa identificar a causa, né? Aí sim, depois com tudo resolvido, a gente vê aonde é a causa raiz, o que de fato aconteceu para aquela não conformidade ocorrer, para a gente atuar naquela causa. Porque também, se a gente não atuar, a não conformidade vai existir novamente, né? A Câmara vai parar de novo, não, vai acontecer vai acontecer tudo de novo, porque a gente, na verdade, não tratou, a gente só documentou, fala, beleza, dia tal a Câmara parou, pronto. E vai parar de novo, né? Porque a gente não fez nada para resolver aquele ponto. Exatamente. E a gente tem várias maneiras de investigar essa causa raiz, né, Dupla? Através de checklist. Por isso que é importante a gente fazer auditoria interna na empresa que a gente está atendendo. Toda vez que a gente faz visita, né, Dupla? Uma das nossas rotinas é justamente
rodar a fábrica inteira para verificar se tem algum ponto que não está conforme. Através de fluxograma, às vezes quando a gente vai montar um fluxograma de produção também, a gente consegue identificar algum ponto que está falho. Às vezes o funcionário, né? Enfim. Então a gente vai tentando investigar. Então aconteceu a falha, a câmera parou. Ah, mas por que parou? Será que está fazendo a manutenção? Será que tem uma peça que está quebrada? A gente vai tentando investigar qual foi a causa raiz para justamente a gente ir no ponto certo para não acontecer de novo. Não é isso? Exatamente. Pode ser não. Acontece muitas vezes que essa causa raiz não seja como que eu posso dizer, um ponto físico dentro da empresa, e sim um ponto de comportamento. Às vezes é uma falha no comportamento que gerou essa não conformidade. Então, às vezes, por exemplo, a câmera estava lá em perfeito estado, mas um funcionário desligou a câmera para entrar, que muita gente faz isso, e não ligou novamente. Aí é uma bola de neve, né? Desligou, entrou, a maioria das vezes também, aí já entra vários pontos. Não usa capote, não usa o EPI correto, desliga a câmera para melhorar a temperatura, entra, não liga novamente, não monitora a temperatura. Então, no outro dia, você vai ver e fala assim, poxa, a câmera está desligada. Aí chama técnico, chama tudo quanto é coisa. Aí o técnico chega, aperta o botão, a câmera liga. Olha, acontece, gente, acontece muita falta, muita falha no comportamento das pessoas, né? Então, às vezes, a causa raiz a gente trata com um treinamento, né? A gente trata com rotina, com função estabelecida, né? Para os funcionários. Olha, você vai ficar responsável por preencher a planilha de temperatura de equipamento. Só você e o fulano que podem entrar na câmara, mas ninguém pode entrar na câmara. Então, estabelecendo esses pontos, a gente também é uma maneira de prevenir, né, uma não conformidade. Sim. Exatamente, capacitar muito bem os colaboradores, eles têm que saber o passo a passo de cada coisa. Ah, se eu desligo a câmera, eu tenho que ligar, não posso deixá-la desligada por muito tempo. Então, a parte de treinamento, de capacitação, orientação, assim como, né, envolve o que a gente está falando de comunicação, isso também é fundamental. Porque, muito bem pontuado pela Mar, foi essa questão, às vezes não é um ponto que envolve o processo. Foi como que eu digo, um hábito errado que ele fez, uma ação de um funcionário, um esquecimento de alguma coisa. Então, assim, por isso que é difícil a gente prever tudo. E é importante também na hora que a gente não desesperar também, porque às vezes a gente chega no cliente, é tanta coisa pra gente pontuar, tanta não conformidade pode acontecer, senão a gente surta. Começa por pontos que podem ser críticos. Se tal coisa parar, se tal coisa acontecer... Então, para justamente essas falhas não acontecerem, evitar ao máximo. Então, depois que a gente investiga a causa raiz, a gente vai adotar as ações corretivas e preventivas. Então, já resolveu imediato, agora é a hora de eu ver qual que vai ser a ação corretiva que eu vou fazer para consertar aquela não conformidade e a preventiva, o que eu vou fazer para evitar que ela aconteça, né, Dupla? Exatamente. E cada não conformidade tem uma ação diferente, né? E tem ações que a gente tem que pensar quando acontece mais de uma não conformidade junta, né? Então, como a gente vai fazer se por exemplo, em alguma parte do processo houve uma... Eu vou dar mais um spoiler do nosso curso, que foi o exemplo que está na minha aula, tá? Se acontece, por exemplo, uma contaminação química por um produto químico, que um funcionário sofreu um acidente com isso, então ele se machucou por causa de um produto químico, e esse produto químico também contaminou o alimento. Então, essa não conformidade, olha só, o que está acontecendo na empresa, né? Tem um acidente de trabalho, também contaminou o alimento, então como que a gente vai fazer essa tratativa? Como a gente vai resolver esses pontos? Então, essas não conformidades, muitas vezes, não vêm isoladamente, elas vêm com várias outras, né? E quando acontece uma não conformidade, eu acho muito importante frisar aqui que não é o problema não é de uma pessoa só, sabe? O culpado não é um só,
né? O culpado sempre envolve, na verdade não existe culpado, né? Existe uma falha naquele processo, mas é com relação à empresa inteira. Então não adianta na hora que acontecer falar assim, poxa, mas é o funcionário que não abriu a tampa, é o funcionário que não usou EPI. Não, não existe o culpado. A gente vai resolver e depois a gente vai ver onde é a falha. Às vezes a falha está aqui, ó. A gente não treinou o funcionário que ele deveria usar o EPI corretamente. Ou então a gente treinou, mas a gente treinou há 6 meses atrás e nunca mais a gente comprou aquele funcionário. Adianta. Né? Adianta a gente fazer o treinamento e não tiver esse acompanhamento depois? Adianta, por exemplo, a gente falar, entregar a planilha e falar para ele, toma, você vai preencher agora a planilha de temperatura de equipamento. E nunca mais recolher essa planilha de temperatura? Ele vai preencher? Não vai, gente. Até eu que sou mais culpa, né? Poxa, a menina me entregou, o negócio tem um ano. Tem um ano que eu tô com essa planilha, tem um ano que ela não recolhe. Eu vou preencher? Não vou de jeito nenhum. Então, às vezes, a falha do processo vem muito com a gente também. Né? E não só com a gente, com vários outros pontos da empresa, vários setores da empresa, que a gente tem que alinhar com todos eles para resolver esse problema. Quando a gente fala da parte preventiva, principalmente, envolve vários setores da empresa, não envolve um só. Né? Não envolve só o operacional da empresa, envolve muitas vezes o RH, envolve o marketing, né? A parte de logística. Às vezes uma não conformidade existe porque o produto está chegando no cliente com uma temperatura errada por logística. Né? O caminhão fica o dia inteiro fora, fica na rota e uma rota toda errada. Então, é o problema da produção? Não é, saiu perfeitamente com a temperatura correta. É uma questão de logística que é da parte de administração assim, da empresa. Sim. Então, aí você a gente tem que identificar. Pode terminar, pode terminar. Não, eu só ia complementar que a gente deve identificar essas não conformidades pensando no coletivo mesmo da empresa e não pensando em um ponto específico assim dela, né? Exato. Igual eu falei, pode envolver vários setores. Você falou de RH, o Sasha deu um oi. Sasha é o responsável pelo RH da Dequali, ele faz a seleção do nosso serviço maravilhoso. Um beijo para você, Sasha. E o José fez um comentário aqui, ó. Deixa eu ler. Tá meio ruim de ler aqui, mas ele comentou, ó. Atuei muito numa rede de churrascaria aqui no Rio, e inclusive a última unidade está aí em BH. Aí ele falou que aprendeu muito com as nutricionistas, que implementavam as rotinas e ajudava a equipe. Gente, que legal, José! Muito bom saber disso. Nossa, que é para nós, né, José? Nós somos profissionais, assim, muito completas, né? Esse pessoal aí que mexe com qualidade é demais. Então, aí, ó, gente, vocês que são donos de estabelecimento, aí eu escuto o José, a gente pode, assim, transformar a empresa de vocês e cuidar muito bem, aí, ó, evitar falha, evitar desperdício, aí a gente pode evitar que a câmera inteira, com todos os seus produtos prontos, sejam desperdiçados. Olha aí que coisa maravilhosa ter a gente, né, Nutris, né, galera que tá aí. Nós somos demais, fala sério. Tem mais alguma dúvida aí que o pessoal perguntou que eu perdi? Eu acho que não, menina, eu tô sem óculos, vou ter que começar a fazer live de óculos agora e dar um jeito, né, nessa fonte, colocar fonte grande no meu celular para enxergar de longe. A Andressa, ela perguntou, esses documentos mudam de estabelecimento para indústrias? Não, eu comecei... Eu comecei a falar para ela quando você caiu na live. Eu falei com ela que, às vezes, em estabelecimento comercial, a gente pode simplificar o relatório de não conformidade, né? Mas são praticamente as mesmas informações que a gente precisa recolher, né? Para a gente documentar e para solucionar essa não conformidade depois, né? Mas às vezes, dependendo da informação, porque o nosso relatório, por exemplo, tem umas informações que são mais pertinentes à fábrica, né, de alimento. Então, para estabelecimento comercial, que vai direto para o consumidor final, a gente pode simplificar um pouco, adaptar, né, para esse cliente, mas são praticamente as mesmas informações, assim, que a gente precisa recolher, né, para identificar a não conformidade. Exato. Eu vou até abrir um parênteses, fazer um marketing agora, tá, gente? Viu? Faça. Me treina. Então, quem segue a Nutri Me Treina, a gente tá... daqui a pouco vai lançar um curso que vai ser específico de fábrica,
vai chamar Consultoria e Responsabilidade Técnica em Indústria de Alimentos. E lá a gente vai ter uma aula todinha, completa, sobre tratamento de não conformidades. Tá lindo demais. E lá a gente vai disponibilizar um dos bônus que a gente vai disponibilizar é justamente o relatório modelo, né, de tratamento de não conformidade, com todas as informações que a gente tem que preencher para a gente conseguir justamente investigar a causa raiz, ter tudo documentado daquela não conformidade e gerar vários benefícios aí com os clientes por causa do tratamento dessas não conformidades. Né, Exatamente. Dupla? Então, eu vou aproveitar e já vou dar o segundo spoiler, né? Que depois dessa live, nós vamos disponibilizar o nosso relatório de não conformidade gratuitamente para vocês baixarem. Olha que coisa boa! A gente comentou, né, Dupla, no nosso Instagram, inclusive, sobre quais tipos de material gratuitos, né, são interessantes, assim, e todo mundo, a grande maioria, respondeu que queria um pouquinho de cada coisa. Queria e-book, parte mais teórica, né, a gente consegue passar mais informação, mas também queria material prático para a gente utilizar dentro das nossas visitas de consultoria. Então, agora, vocês terão, daqui a pouco, umas 7h30, 7h40 mais ou menos, a gente só vai acabar de organizar e já vai soltar o relatório de não conformidade para vocês baixarem e usarem muito nas empresas, implementar em todo mundo. Tá sucesso. Exatamente. E a gente sempre deixa ela de maneira editável para você justamente já pegar e já implementar. Então, assim, tá mastigadinha. Mastigadinha. E a gente quer ajudar vocês para que vocês não deixem nenhuma não conformidade acontecer. Se ela acontecer, a gente corrigir rápido e evitar que ela aconteça de novo. Gente, deixa eu dar outro parênteses. Pode. Tá cúpula da nosso FOP querida. E ele falou que caneca maravilhosa. Minha caneca está presente quase em todas as lives. O Firmino, ele participou da semana de estudo de nutrição, que a gente foi convidada para dar uma palestra lá no FOP, né? Coisa mais linda. E eu tô aqui com a minha canequinha fazendo companhia. A gente ganhou de brinde. A gente ganhou de brinde dos alunos. Obrigada, viu, Firmino? Tá aqui, ó, firme comigo. Então, gente, só complementando, essa planilha está no Excel. Ela está, assim, bem mastigadinha, né? A gente deixou até selecionado os campos que você precisa alterar, o lugar para você colocar sua logo. Tá assim, tá show de bola o negócio. É pegar e usar, né? Não tem nem o que fazer na planilha. Exatamente. Inclusive, ganhei uma caneca da Decalha. Ah, é verdade! Sorteio. A gente adora sortear as coisas. A gente adora. A Decalha também tem caneca, mas eu sou apaixonada. É verdade. Então, vamos voltar, né, Dupla? Vamos, que ainda falta um ponto desse tratamento de não conformidade. Falta o sexto ponto, que é justamente avaliar a eficácia das ações adotadas, igual a Dupla falou. Não adianta só a gente documentar, traçar ação corretiva e preventiva, e a gente também não monitorar para ver se foi eficaz. Então, teve uma não conformidade, eu descobri de onde ela veio, descobri a raiz, eu sei o que eu preciso fazer para evitá-la, e aí eu preciso agora verificar se essa ação que eu coloquei que ia solucionar o problema, ela realmente foi efetiva, né, Mar? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa que a não conformidade vai ser tratada de uma maneira, mas ela é tratada de outra, né? É de outra que é resolvida. Às vezes a gente fala, não, a gente tem que fazer a manutenção da câmara, a gente tem que monitorar a temperatura, mas às vezes não é isso. Às vezes é troca mesmo da câmara, às vezes é o volume de produção, o volume de produto que tem dentro daquela câmara que não deixa ela atingir a temperatura. Então já ultrapassou a capacidade daquele equipamento, a gente precisa de outro equipamento. Então a gente tem que continuar monitorando para ver se essas não conformidades vão acontecer novamente e se o plano preventivo e corretivo que a gente implementou realmente foi eficaz. E tem um ponto muito importante também, que deixa eu ver como que eu posso explicar para vocês. Ai, meu Deus do céu, peraí. Não, vai falando aí, porque eu vou formular meu pensamento aqui
para explicar direitinho o que eu estou querendo falar. Então, tá. Enquanto eu vou falando dessa parte de avaliação. Tá, tá. A avaliação, gente, é justamente a gente, por exemplo, vamos supor que você foi lá, treinou o funcionário. Olha, agora a gente criou esse processo para isso não acontecer mais. Tal etapa vai ter que ser feita de tal maneira. Ok? Ok. E a gente vai monitorar e verificar. Então, é acompanhar mesmo. Então, vou lá de novo acompanhar aquele funcionário, por exemplo, para ver se ele está fazendo a etapa da câmera. Vamos supor, vamos botar a câmera aí que foi colocada, né, na live. Uhum. Então, eu vou lá verificar para ver se eles estão... para ver se a empresa contratou um técnico para fazer a manutenção. Eu vou verificar se ele está vindo mesmo na frequência que foi estipulada. Eu vou monitorar se o funcionário está mesmo olhando se a temperatura da câmera lá 3 vezes ao dia. Então, é justamente monitorar e ver se está sendo eficaz. Realmente, olha, tem tempo que a câmera não parou. Então, ok. Então, essa medida que eu tomei funcionou, foi eficaz, né? Exatamente, eu lembrei. Vai que vai. Tem muitas não conformidades que acontecem, graças a Deus, num período muito grande, assim, são uma frequência muito pequena, teoricamente, né? Demora muito tempo para acontecer. Por exemplo, uma contaminação no alimento. Né? Não é uma fábrica, uma indústria que tem contaminação frequente, né? Não pode nem estar aberta. Então, às vezes, a gente passa anos em uma indústria de alimentos sem ter tido aquela não conformidade, que é uma das principais, né? Por exemplo, as mais preocupantes, que é de uma contaminação do alimento. Mas então a gente vai esperar acontecer para a gente validar o nosso processo, validar como fala, o nosso planejamento, né, preventivo. Então é muito importante nessa questão de não conformidades a gente fazer simulações daquilo, né? Então aconteceu uma não conformidade, o que eu faria, né? Quais são os passos? Quem é responsável pelo quê? Fulano vai mandar mensagem, ciclano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo. Eu vou ligar, por exemplo, para o meu camarada lá, o meu parceiro da fábrica, para pedir que os produtos fiquem na câmara dele, mas e o restante desses processos, né? Como que vai acontecer? Quem que vai levar? Vai ter um carro? Não vai? Quanto tempo vai ficar lá? Quanto tempo o técnico demora para arrumar a minha câmara? E minha produção, como vai ser feita? Quanto tempo meu produto consegue ficar fora da câmara para eu montar essa produção durante o dia, né? A produção que eu preciso fazer. Então, a gente simular. É isso que eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora. É simular alguns pontos que podem acontecer, né? Que causam um impacto grande na empresa se acontecer, para a gente estar preparado, caso aconteça, a gente saiba, né, agir imediatamente, que é, né, o segundo ponto aí do tratamento de uma não conformidade. Excelente. Falei besteira? Falei besteira? Não, excelente. Isso é fundamental. E como você falou, priorizar. Qual é o ponto crítico que eu tenho que controlar? Sim. Outros pontos críticos de controle aí também. Então, se isso aqui parar, se a água acabar, que daí, igual já aconteceu comigo em uma UAN, a água acabou. E aí? O que faz? Então, para evitar, né, diversas não conformidades vindo dessa não conformidade, é parar para pensar mesmo em o que pode acontecer de muito grave. E daí, como você muito bem pontuou, já deixar aqui que cada um tem que fazer, quem é responsável por resolver cada coisa, porque a ação imediata, dependendo da não conformidade, vai ser essencial para não gerar prejuízo, para não gerar risco de contaminação, acidentes e por aí vai. A Mirella comentou também. Ela falou planilhas, cronogramas, material de apoio é o que a gente mais precisa. Então, conte pra gente. Gente, vocês já entraram lá no nosso link da bio, que tem vários documentos lindos dispostos gratuitamente para vocês. Tem lá vários documentos, tem o checklist de documentos que bombou, que muita gente baixou, né, Dupla? Nossa, tem muitos downloads aquele checklist. Muitos mesmo. A gente ficou até assustada com o sucesso que foi. Vamos ver se o relatório de não conformidade vai quebrar o recorde. Exatamente.
Viu, gente? Esse material vai estar disponibilizado lá na link da bio. Aí vocês entram, baixem. Quem ainda não tem esse checklist de documentos que a gente comentou aqui agora, também ainda está disponível. E agora vai ter esse relatório de não conformidades aí prontinho para vocês. Não deixem de baixar lá. Inclusive, o checklist de documentação pode ser um ponto, né, de prevenção de não conformidade. Né? Quando a gente identifica uma documentação que não existe ou não está sendo monitorada na empresa, e a gente começa a monitorar, que a gente implementa essa documentação, é uma não conformidade apenas, ou várias não conformidades a menos que a gente tem dentro da empresa. Né? Então, na verdade, quando a gente para pensar, os documentos, eles conversam, né, entre si. Nenhum documento é isolado. Não, eu utilizo isso só para isso e pronto. Não, sempre precisa de informação de um documento que pode utilizar e complementa a informação do outro, ou então a gente consegue identificar o problema, né, em um tipo de documento, por exemplo, a não conformidade. Nossa, meu produto nunca chega na temperatura certa e tal. Aí a gente vai ver a planilha de temperatura do equipamento, nunca está na temperatura certa. Então, qual que é o problema, né, a causa raiz disso aí? Então, tem muitos documentos que fazem a gente identificar várias não conformidades dentro da empresa. Às vezes não é só como fala, a gente rodar, né, e a gente acompanhar a produção. Às vezes não, muitas vezes a gente precisa, é essencial a gente também conferir como que é realizado esse registro, né, de tudo que acontece na empresa através das planilhas de controle. Sim, e não só isso. Não ter determinados documentos, a empresa não possuir determinados documentos é uma não conformidade. Então, quando Exatamente. o fiscal vai até uma empresa e vai lá e vai analisar os documentos da empresa, ela vai falar, mas aqui não tem tal documento, tá faltando tal planilha de controle. Ela pontua isso como uma não conformidade. Um auditor, uma auditoria que você vai receber, uma auditoria externa, que você recebe, ela vai analisar os documentos. Não tem tal documento? É uma não conformidade não ter um determinado documento. Então, fica aí a dica, baixa também. Aproveita que você vai baixar o relatório de não conformidade, baixa o checklist de documento, já verifica aí na sua empresa, porque como está a Dequali e Nutri Me Treina, eu acredito que aqui tenha, né, proprietários de estabelecimentos alimentícios e consultores de alimentos. Para os dois é importante, para justamente verificar, para ver se a empresa tem tudo. Esse checklist de documento que a gente elaborou, tem até outros documentos, como a VCB, documento de segurança do trabalho, então... De outros órgãos, né? Não só da vigilância sanitária. Exatamente. Ele tem, no total, ele tem uma listagem de 50 documentos. Aí, quando a gente já para pensar, fala, putz, eu implemento, né, 50 documentos dentro da empresa. Ou então, a minha empresa tem 50 planilhas, né, 50 documentos que envolve a área da qualidade, envolve a área da segurança mesmo do meu produto final. Exatamente. Gente, mas como passa rápido essas lives? Pelo amor de Deus, que só falta alguns minutinhos. Já está na hora. Thiago comentou, live perfeita, parabéns, meninos. Nossa, muito obrigada, gente. Obrigadíssima. A gente adora vir aqui ficar conversando. A gente adora contar segredos por aqui, viu, Thiago? Vem sempre nos assistir, que a gente conta tudo, sem miséria. Sem miséria. O nosso lema é sem segredo, não tem segredo com a gente conta tudo tem mesmo. Não. Muito bom. José comentou de novo aí agora, ó. Muitos não fazem corretamente a potabilidade da água. Nossa, José, é demais da conta. O que a gente já viu, gente, de comida sendo produzida com água na torneira, eu não conto para vocês um negócio, viu? É de arrepiar os cabelos. Então, realmente, esse ponto, né, de potabilidade da água, que também não é só a questão de usar a água, limpeza da caixa d'água, laudo, um monte de coisa. Realmente, tem vários pontos aí precários que a gente vê em vários estabelecimentos e a gente está aí para ajudar a implementar e ficar certo. A Érica comentou aqui também, ó, que pena que eu só entrei agora. Érica, deixa eu contar uma coisa. Eu descobri, se Deus quiser, eu vou conseguir colocar em prática, eu vou conseguir salvar essa live e deixar ela no nosso IGTV.
Se Deus quiser, você reza aí que eu vou rezando aqui para dar certo, mas de qualquer forma ela vai ficar 24 horas no ar. Então você pode assistir, a gente vai salvar essa live nos stories, então você consegue pegar o inicinho dela para ver o início desse tratamento de não conformidade. Exatamente. Uma energia positiva, gente, para a gente conseguir Vai dar disponibilizar certo. no GTV. Vai sim, vai ser a nossa primeira tentativa, né, dupla? É. Ai, ai. A Mirella também perguntou: vocês trabalham com serviço de eleição? Também, também. Inclusive, a gente tem um curso de consultoria que fala, no geral, de serviço de alimentação e tudo. Esse que a gente está fazendo novo agora é específico de fábrica, mas a gente também atua em vários estabelecimentos de serviço de alimentação também. Disse: a simplicidade de vocês me encantou. Ah, José, que coisa boa! Então, quer dizer que nas próximas lives a gente vai te ver aqui, né? Conte com a gente, tá? Se tiver dúvida ou que você precisar, pode mandar inbox que a gente está aqui para ajudar. A Joy também perguntou sobre o material, onde que ele vai estar disponível, no link da bio, não é isso, dupla? Isso, estará no nosso link da bio da Nutri Me Treina. Estará lá. Isso, Nutri Me Treina, exatamente. Tá lá. Mac coloca esses materiais lindos lá pra gente. Ela que mexe com essa parte toda de tecnologia. Gente, estou aprendendo ainda. Outra pessoa comentou: os materiais são ótimos. Sempre nos... Ai, Clemente, maravilhosa. Nossa aluna Nutri Me Treina. Boa. Ai, ela é aluna nossa, é verdade. Beijos. Coisa boa. Deve estar se deliciando com os vários bônus. Com as planilhas de controle. Exatamente. Teve até que comprar um HD externo, porque é tanto bônus, é tanto documento. Ai, gente, o que mais? Letícia comentou. Ai, gente, adoro os comentários. Se bobear, eu fico aqui só pá, lendo os comentários. Letícia, deixa eu ver. Ai, gente, não tô enxergando. Dupla, é ruim de enxergar isso aqui mesmo. Não Letícia, é? vocês são ótimas. Parabéns, obrigada por compartilhar todo o conhecimento. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Ah, você me conheceu no Café com Gás, né? Que coisa boa. A live que eu fiz com o Pablo. Muito bom. Pode continuar nos acompanhando aqui, que vai ser um prazer poder te por aqui, viu? Dupla, tá acabando. Você tem mais coisa? Está acabando. Não, só queria agradecer a presença de todo mundo. Como eu falei, a live vai ficar salva por 24 horas, a princípio. Se Deus quiser, a gente consegue colocar ela para sempre no IGTV. Inclusive, é um projeto que a gente tem, né, que a gente acha uma sacanagem, um material tão bacana, uma conversa, uma troca tão interessante, acabar em 24 horas, né? Então, a gente vai fazer de tudo para registrar para sempre essas conversas. E o nosso material, então, daqui uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, já estará no ar. Então, fiquem ligados. Eu vou colocar um post também para avisar todo mundo assim que entrar no ar. Mas daqui mais ou menos uma meia hora ele já está prontinho para vocês baixarem muito. Isso e mesmo. Qualquer dúvida também, né, Douglas? Nós continuamos nos direct, em todos os nossos canais de comunicação. Pode enviar pelas nossas caixinhas de pergunta que a gente faz. Pode enviar nos comentários das nossas fotos, que a gente responde tudo por lá também. Exatamente. Contem com a gente aí para tudo que vocês precisarem, todas as dúvidas, a gente está aqui à disposição, viu? Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. A gente está muito feliz, muita gente por aqui hoje. Muito obrigada mesmo. A gente fica super feliz da participação de vocês, viu? E, Érica, a gente espera então aqui nas próximas lives, viu? Todo mundo que gostou, nos aguardem para as próximas, viu? A gente ainda não fixou, né, Dupla, o nosso dia mesmo, mas eu acho que vai ser continuar na terça-feira. Vamos ver, se alterar o nosso dia da semana, a gente vai avisar. Oi? Vamos fazer uma enquetezinha para a gente descobrir qual que é o melhor dia? Vamos fazer uma enquete. E também... Isso, e também de qualquer forma a gente divulga antes, né, o dia, o horário da live, então vocês vão ficar sabendo. Só seguir nossos canais aí, os stories, o feed que a gente fala. Ai, meu Deus, vai cair. Vai cair, beijo. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Agora eu mesmo no relatório de não conformidade para vocês baixarem.
Um beijo. Um beijo, tchau. Obrigada.